Eu confiei no meu filho de todo o coração. Confiei nas palavras dele, no silêncio dele, até na distância dele. E acreditei quando ele disse que estava em uma viagem de trabalho. Mas uma entrega comum, numa tarde comum, abriu silenciosamente uma porta que eu nem sabia que existia, e atrás dela havia uma verdade que mudou o resto da minha vida. Antes de começar, deixa eu dizer isso: se você está me ouvindo hoje, que seus dias sejam suaves, suas noites tranquilas, e que sua família seja honesta com você. E se histórias como a minha te lembrarem que você não está sozinho nesse mundo, espero que você fique comigo, e quem sabe se inscreva, pra gente fazer companhia um ao outro com histórias que importam de verdade. Meu nome é Rosa Fernandes. Tenho 67 anos. Já vivi o suficiente para saber que a vida geralmente não te quebra com barulho, ela faz isso quietinha, enquanto você está preparando o café, regando as plantas ou esperando uma ligação que nunca chega. Hoje moro sozinha, numa casa simples numa rua tranquila. É a mesma casa onde criei meu filho, o André. Cada cantinho aqui lembra dele, as risadas de criança, as raivas de adolescente, os passos dele andando de um lado pro outro no corredor tarde da noite. Uma mãe nunca esquece esses sons de verdade. O André é meu único filho. Depois que meu marido faleceu, há 12 anos, o André virou meu mundo. Trabalhei duro, me sacrifiquei em silêncio, e fiz o possível para não pesar para ele quando cresceu. Quando ele casou com a Juliana, eu a acolhi como se fosse minha filha. Acolhi de coração. Cozinhei para ela, defendi ela, e me convenci de que as famílias ficam mais fortes quando a gente escolhe a bondade em vez da desconfiança. Por isso, quando o André me disse que ia viajar a trabalho, projetos longos, cidades distantes, agendas imprevisíveis, eu acreditei sem questionar. Que mãe não acreditaria? Ele parecia cansado, responsável, adulto. Ligava menos, sim, mas eu me dizia que era assim que a vida adulta funciona. Corrida. Exigente. Longe. Mesmo assim, algumas noites pesavam mais que as outras. Eu sentava perto da janela depois do jantar, vendo as luzes da rua acendendo uma a uma. Meu celular ficava quieto. Eu pensava no André menino, correndo para dentro de casa quando o sol se punha, gritando: "Mãe, cheguei!" E sorria com tristeza lembrando, me dizendo para não ser boba. Os filhos crescem. Saem de casa. É a ordem natural das coisas. A Juliana me visitava de vez em quando. Era educada, distante de um jeito que eu não conseguia nomear direito. Falava das viagens de trabalho do André com segurança, sempre repetindo as mesmas coisas que ele dizia. Mesmas frases. Mesmas explicações. Eu percebia, mas afastava o pensamento. Confiança, eu me dizia, é o que mantém uma família viva. Aí veio a tarde que desfez tudo. Era uma terça-feira. Nada de especial. Eu tinha acabado de dobrar a roupa quando a campainha tocou. Não esperava ninguém. Meu primeiro pensamento foi que podia ser o Miguel, meu vizinho e amigo de longa data, passando para ver como eu estava, com aquela preocupação gentil de sempre. Mas quando abri a porta, vi um rapaz jovem de uniforme de entrega. "Boa tarde, senhora", ele disse com educação. "Encomenda para Rosa Fernandes." Assenti, surpresa. "Sou eu." O crachá dele dizia Paulo. Ele segurava uma caixa média, bem lacrada, com uma prancheta debaixo do braço. Sorriu de um jeito educado, como entregadores fazem, sem saber que às vezes carregam mais do que pacotes. Assinei onde ele apontou. Quando devolvi a prancheta, ele hesitou um instantinho, quase imperceptível, mas o suficiente para uma mãe que passou décadas lendo rostos. "Tá tudo bem?", perguntei com suavidade. "Sim, sim, claro", respondeu o Paulo, mas os olhos dele desviaram rapidinho para casa atrás de mim. "É que, eu já vim aqui antes." Dei uma risadinha leve. "Eu não encomendo quase nada hoje em dia." Ele ficou confuso. "Ah. Pensei que, deixa pra lá. Tenha um bom dia, senhora." Virou para ir embora, depois parou de novo. "Posso perguntar, o André tá em casa?" Meu coração deu um pulo.
Meu filho. Não. Tá viajando. Viagem de trabalho. O Paulo franziu a testa, só um pouquinho. Entendi. Devo ter me enganado, então. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele pediu desculpa mais uma vez e foi embora. Fiquei ali parada segurando a caixa, com um arrepio subindo pelos braços apesar do calor da tarde. Dentro de casa, coloquei o pacote na mesa e fiquei olhando para ele um tempão. Não era pro André. Era pra Juliana. Meu nome só constava como local de entrega. Me disse para não ficar pensando besteira. As pessoas erram. Rapazes se confundem. Mesmo assim, aquela expressão do Paulo ficou na minha cabeça como uma sombra que não quer sair. Preparei um chá. Camomila, como sempre. Minhas mãos tremiam um pouquinho enquanto despejava água. Tentei ignorar. Quando finalmente abri a caixa, prendi a respiração. Dentro havia coisas que não combinavam com minha casa quieta e simples. Roupas que eu nunca tinha visto a Juliana usar. Um envelope de hotel. E no fundo de tudo, um recibo impresso de 3 dias antes, de um lugar a apenas 15 minutos dali. 15 minutos. Meu filho supostamente estava a centenas de quilômetros de distância. Sentei devagar, o quarto girando o suficiente para me lembrar da minha idade. 67 anos acreditando que a honestidade, uma vez ensinada, fica enraizada para sempre. 67 anos confiando que o amor não é algo que seu filho usaria como arma contra você. Não chorei. Ainda não. Em vez disso, dobrei o recibo com cuidado e coloquei de volta na caixa. Fechei a tampa, com o mesmo cuidado. Meu coração batia forte, mas minha cabeça de repente estava muito clara. Naquela noite, quase não dormi. Revivi cada conversa. Cada desculpa. Cada ligação que não veio. Pensei na hesitação do Paulo. Na confusão dele. Percebi que ele não tinha se enganado coisa nenhuma. Na manhã seguinte, eu sabia uma coisa com certeza, antes que isso acabasse, eu ia descobrir a verdade. Não a verdade conveniente. Não a versão suavizada para proteger sentimentos. A verdade de verdade. E quando eu finalmente a descobrisse, prometi a mim mesma que não ia ficar calada. Porque o amor de mãe é paciente. Mas não é cego para sempre. Às vezes, a verdade não chega de uma vez só. Às vezes, ela bate suavemente, espera no corredor e ousa você abrir a porta. Naquela manhã, acordei sabendo uma coisa: assim que eu desse um passo à frente, não haveria volta. Passei pela casa em silêncio, como se as próprias paredes estivessem escutando. Arrumei a cama, lavei a xícara e parei novamente à janela. A rua parecia a mesma de sempre. Crianças indo para a escola. Um cachorro latindo para o nada. A vida, seguindo sem pedir licença. Dentro de mim, porém, algo havia mudado. Peguei o celular e fiquei olhando o nome do André. Meu polegar pairou sobre a tela. Por um instante, quis ligar para ele, ouvir sua voz e deixar que ele explicasse tudo. Mães são muito boas em aceitar explicações, até as mais frágeis. Mas eu não liguei. Em vez disso, liguei para o Miguel. O Miguel mora ao lado há quase 20 anos. É viúvo, quieto e observador, daquele tipo de homem que percebe quando suas luzes ficam apagadas por tempo demais ou quando seu sorriso não chega até os olhos. Quando ele atendeu, eu não contei tudo. Apenas disse: Miguel, você poderia passar aqui mais tarde? Preciso conversar. Ele não fez perguntas. Nunca faz. Claro, Rosa. Eu vou aí. Ao meio-dia, a Juliana chegou. Ela bateu na porta, não tocou a campainha. Outro pequeno detalhe que pesou mais do que deveria. Entrou com aquela mesma distância educada, os olhos varrendo o ambiente rapidamente, como quem verifica se algo foi mexido. Rosa, disse ela, inclinando-se para um beijo leve na bochecha. Como a senhora está se sentindo? Estou bem, respondi. Senta. Fiz café.
Ela sentou à mesa onde a caixa ainda fechada permanecia, apenas um pouco empurrada para o lado. O olhar dela passou por ela, depois desviou. Fingi que não notei. Conversamos sobre coisas comuns. Tempo. Preços no mercado. A doença de um vizinho. Ela mencionou André, casualmente, ensaiado. Ele ligou tarde da noite ontem. Está exausto. Esse projeto está exigindo muito. Assenti, mexendo o café devagar. Engraçado, eu disse com suavidade, ele não ligou para mim. Juliana sorriu, mas foi um sorriso apertado. A senhora sabe como é o trabalho. Sim, eu disse. Eu sei. Houve uma pausa. Longa o suficiente para ficar desconfortável. Decidi testar o terreno, só um pouquinho. Juliana, eu disse, você acha que os filhos mentem às vezes para proteger os pais? Ela piscou. Por que a senhora pergunta isso? Por nada, respondi. Só estava pensando. Ela não insistiu, mas os ombros dela enrijeceram. Depois de alguns minutos, levantou-se. Tenho que ir. Tenho compromissos. Na porta, ela hesitou. Se chegar algum pacote, provavelmente é meu. Encontrei os olhos dela. Claro. Quando ela saiu, meu coração afundou, não porque ela tinha ido, mas porque ela não perguntou nada sobre a caixa. Ela já sabia que estava ali. O Miguel chegou logo depois. Sentou-se à minha frente, mãos cruzadas, ouvindo enquanto eu finalmente contei tudo. A entrega. O Paulo. O recibo. A distância que de repente parecia precisa demais para ser coincidência. Quando terminei, ele suspirou devagar. Rosa disse, posso lhe fazer uma pergunta difícil? Assenti. A senhora tem certeza de que quer saber o resto? Não respondi de imediato. Pensei no André criança de novo, segurando minha mão com força no primeiro dia de escola. Pensei nas noites que passei acordada quando ele estava doente. O amor não desaparece só porque está ferido. Sim, eu disse. Eu preciso saber. Miguel recostou-se. Então a senhora deve observar, não confrontar. Ainda não. Naquela tarde, fiz algo que jamais imaginei que faria. Segui a Juliana. Esperei uma hora, depois peguei o casaco e saí caminhando devagar, mantendo uma distância cuidadosa. Meu coração batia como não batia há anos. Me senti tola, velha, ridícula, e, ao mesmo tempo, mais afiada do que me sentia há muito tempo. Ela não foi longe. Dirigiu até um pequeno prédio de apartamentos. Não novo. Não luxuoso. Familiar, de um jeito que revirou meu estômago. Fiquei do outro lado da rua, fingindo mexer no celular enquanto via ela entrar. 10 minutos depois, outro carro chegou. Eu conhecia aquele carro. Eu tinha visto o André lavá-lo no quintal de casa inúmeras vezes. Tinha sentado ao lado dele nele. Tinha elogiado como ele o mantinha tão bem cuidado. Minhas pernas fraquejaram. O André desceu, sorrindo. Não cansado. Não apressado. Relaxado. Olhou ao redor uma vez, depois entrou no prédio. Não me lembro quanto tempo fiquei ali parada. O tempo perdeu a forma. Por fim, voltei para casa, cada passo mais pesado que o anterior. Naquela noite, o André ligou. Oi, mamãe, disse ele com calor, só passando para dar um oi. Fechei os olhos. Como está a viagem? Longa, respondeu ele com naturalidade. Mas quase acabando. Eu ouvi uma risada ao fundo. Suave. Feminina. Não disse nada sobre isso. Depois que a ligação terminou, fiquei sentada sozinha no escuro. Percebi algo importante ali. Eles não estavam apenas mentindo. Estavam confiantes na mentira. À vontade. Acreditavam que eu nunca olharia de perto demais. Essa percepção doeu mais que a própria traição. No dia seguinte, o Paulo voltou.
Dessa vez, eu estava preparada. Ele pareceu surpreso ao me ver abrir a porta tão rápido. Senhora Rosa? Tenho uma pergunta, eu disse com calma. Da última vez que o senhor esteve aqui, quantas vezes já entregou neste endereço? Ele hesitou. Depois suspirou. Muitas vezes. Geralmente quando seu filho está em casa. A verdade se instalou entre nós como poeira. Obrigada, eu disse. Naquela noite, não chorei de novo. Em vez disso, planejei. Porque se meu filho achava que eu era apenas uma velha quieta esperando à janela, ele tinha esquecido algo muito importante. Eu o criei. E eu sabia exatamente como deixar a verdade se revelar, sem precisar levantar a voz. E enquanto eu ficava ali sentada, sozinha com meus pensamentos, uma pergunta ecoava na minha mente, ficando mais alta a cada batida do meu coração. Quando tudo finalmente vier à luz? Quem será forte o suficiente para encarar? Quando chegamos à minha idade, a gente aprende algo importante sobre vingança. Ela não precisa de gritos. Não precisa de crueldade. A vingança mais poderosa é a verdade, dita com calma, colocada delicadamente sobre a mesa, e deixada para fazer o seu trabalho. Naquela noite, sentada sozinha na minha casa silenciosa, eu finalmente entendi o que precisava fazer. Convidei André e Juliana para um jantar. Não os acusei. Não dei nenhuma dica. Simplesmente liguei para André na manhã seguinte e disse: meu filho, faz tempo que não compartilhamos uma refeição decente juntos. Venha para casa hoje à noite. Traga a Juliana. Uma mãe sente falta da família. Houve uma pausa na linha. Só um segundo a mais do que o normal. Claro, mamãe, André respondeu. Parece ótimo. Juliana também aceitou. A voz dela era educada, controlada, a voz de alguém que acredita que o chão sob seus pés ainda está firme. Naquela tarde, cozinhei devagar. Preparei o prato favorito do André, aquele que ele pedia quando chegava cansado da escola, jogando a mochila perto da porta e sentando à mesa antes mesmo de lavar as mãos. Enquanto picava os legumes e mexia a panela, as memórias subiam junto com o vapor. Um André diferente. Mais jovem. Um menino que chorava quando achava que tinha me decepcionado. Minhas mãos estavam firmes. Meu coração estava estranhamente calmo. Eu já havia gastado todas as minhas lágrimas. Miguel passou rapidamente, bem quando o sol estava se pondo. Ele não fez perguntas. Apenas me olhou e disse: aconteça o que acontecer hoje à noite, lembre-se, você não está errada por querer a verdade. Eu assenti. Era tudo o que eu precisava. Eles chegaram logo depois das 7. André me abraçou, quente e familiar. Juliana sorriu e elogiou o cheiro da comida. Tudo parecia tão normal que quase doía mais do que a própria mentira. Nos sentamos juntos como qualquer família. Comemos. Conversamos sobre coisas pequenas. O tempo. As notícias. Os vizinhos. Eu escutava com atenção. Notei como André evitava meus olhos toda vez que mencionava o trabalho. Notei como Juliana respondia por ele quando ele hesitava. Anos atrás, eu havia ensinado ao meu filho que a honestidade era a única coisa que nunca deveria ser negociada. Vendo agora, percebi como as lições desaparecem facilmente quando o conforto toma o lugar da consciência. Depois do jantar, me levantei e comecei a tirar a mesa. Meus movimentos eram lentos, deliberados. Então fui até o outro cômodo e voltei com a caixa. Coloquei-a no centro da mesa. O que é isso? André perguntou casualmente. Uma entrega, respondi. Chegou para Juliana. O rosto de Juliana mudou instantaneamente. A cor sumiu, como se a verdade já tivesse falado antes mesmo de eu abrir a boca. O silêncio tomou o cômodo. Grosso. Pesado. Acho, continuei baixinho, que é aqui que a viagem de trabalho finalmente termina. Juliana olhou para André. André olhou para a caixa. Nenhum dos dois falou. Abri a caixa com cuidado.
tirei o conteúdo um por um. As roupas desconhecidas. O envelope. Por fim, o recibo. 15 minutos de distância, eu disse, erguendo, não centenas de quilômetros. André se levantou rapidamente. Mamãe, por favor. Sente-se, eu disse. Minha voz não era alta. Não precisava ser. Ela carregava o peso de 67 anos de amar, perdoar e acreditar. André sentou-se de novo, devagar. Ouviu-se uma batida na porta. Miguel entrou primeiro. Atrás dele veio Paulo. Sim, eu o havia convidado também. Paulo parecia desconfortável, os olhos indo de um rosto para o outro. Desculpe, ele disse baixinho. Pensei que todo mundo já soubesse. Juliana desabou então. Cobriu o rosto, soluçando. Os ombros de André desmoronaram, como se algo dentro dele tivesse finalmente cedido. Eu não gritei. Não insultei. Simplesmente olhei para o meu filho. Por quê? Perguntei. Ele tentou explicar. Estresse. Confusão. Um relacionamento que foi longe demais antes que ele percebesse. Uma mentira que se tornou mais fácil de manter do que a verdade. Eu escutei sem interromper. Quando ele terminou, assenti devagar. Não estou com raiva porque você falhou, eu disse. Estou com raiva porque você achou que eu era velha demais para enxergar. Frágil demais para lidar com a verdade. Foi aí que André chorou, não as lágrimas quietas de vergonha, mas os soluços profundos e quebrados de uma criança que percebe que se decepcionou a si mesma. Juliana chorou também. Pediu desculpas, repetidas vezes. Eu aceitei as desculpas, mas não apaguei a verdade. Perdão não significa fingir que nada aconteceu. Eu te criei melhor que isso, eu disse com carinho. E porque te amo, não vou proteger as suas mentiras por você. Pedi que eles saíssem naquela noite. Não como castigo. Como espaço. Como consequência. Depois que foram embora, a casa parecia vazia, mas não solitária. Miguel preparou um chá e sentou comigo em silêncio. Paulo pediu desculpas mais uma vez antes de ir embora, embora eu tenha dito que ele não tinha feito nada errado. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. Nos dias que se seguiram, André voltou sozinho. Pediu desculpas de novo, sem desculpas esfarrapadas. Juliana se mudou. Se eles vão reconstruir o casamento ou não, já não era mais da minha conta. Meu papel como mãe não é gerenciar as consequências deles, mas ficar firme na verdade. Algo mudou em mim depois disso. Parei de me encolher. Parei de pedir desculpas por fazer perguntas. Percebi que a dignidade não desaparece com a idade, ela só fica mais quieta, esperando para ser reivindicada de novo. Algumas pessoas acham que vingança precisa machucar. Mas a mais forte restaura o equilíbrio. Ela te devolve a voz. Eu ainda sou Rosa Fernandes. Ainda tenho 67 anos. Ainda me sento perto da janela nas noites. Mas agora, quando o telefone toca, ou não toca, eu não me sinto mais pequena. Eu sei o meu valor. Sei a minha força. E se você está ouvindo isso e se perguntando se é tarde demais para enfrentar a verdade, deixa eu te dizer, nunca é. Se essa história tocou o seu coração, mexeu com alguma memória ou te fez parar para pensar, eu te convido a compartilhar o que sentiu. E se quiser ficar comigo, para ouvir mais histórias que falam com delicadeza, mas com honestidade, pense em se inscrever. Às vezes, tudo o que a gente precisa é uma voz que entende.